Olá, sou Lisane Batista, estudante do curso de Pedagogia, RU 933-334. Esse estágio de extensão tem por assunto a importância da educação continuada para os adultos. Então, a pandemia tem ocasionado um forte impacto na economia do país. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, houve fechamento temporário ou definitivo de muitas empresas nesse ano, em razão das medidas restritivas de combate à Covid-19. Os dados apontam para uma retomada das atividades déficit e com altos índices de desemprego. Portanto, estar capacitado para buscar uma vaga no mercado de trabalho pós-pandemia é cada vez mais relevante. Esse curso de extensão tem por objetivo evidenciar a importância da educação continuada para adultos que por algum motivo não tiveram oportunidade de frequentar uma instituição educacional na idade apropriada. O assunto a ser abordado foi pela necessidade da qualificação profissional, visto a grande exigência do mercado de trabalho em exigir como principal requisito escolaridade de no mínimo ensino fundamental completo para ocupar uma vaga com melhor remuneração, possibilitando assim reflexo positivo na vida do indivíduo, tanto no econômico quanto no social familiar. O assunto abordado tem como base pesquisas feitas em vários artigos, sites, na Constituição Federal, nos parâmetros curriculares de base, na LDB, Lei de Diretrizes de Base da Educação, em obras de Paulo Freire. No atual contexto de globalização econômica, de reestruturação, de mudanças tecnológicas, em que o desemprego e o crescimento da informalidade econômica e do saber, a educação não pode se contentar somente em se preparar para o mercado de trabalho, mas também para participar da vida social. Nesse sentido, podemos afirmar a importância da continuidade da educação para adultos, não importando a idade. É uma troca de conhecimentos, a realidade com o conhecimento científico. Contudo, dentro de seus limites, a educação escolar possibilita um espaço democrático de conhecimento e de postura, tendente a assinalar um projeto de sociedade menos desigual. Questionar por si só a virtude igualitária da educação escolar não é desconhecer o seu potencial. Ela pode auxiliar na eliminação das discriminações e, nesta medida, abrir espaço para outras modalidades mais amplas de liberdade. A universalização dos ensinos fundamental e médio libera o acesso ao conhecimento científico, virtualiza uma conquista da racionalidade sobre poderes assentados no medo e na ignorância, e possibilita o exercício do pensamento sob o fluxo de uma ação sistemática. Ela é também uma via de reconhecimento de si, da autoestima e do outro como igual. Do outro lado, a universalização do ensino fundamental, até por sua história, abre caminho para que mais cidadãos possam se apropriar de conhecimentos avançados tão necessários para a consolidação de pessoas mais solidárias e de países mais autônomos e democráticos. Num mercado de trabalho onde a exigência do ensino médio vai se impondo, a necessidade do ensino fundamental é uma verdadeira corrida contra um tempo de exclusão não mais tolerável. Ser privado desse acesso é de fato a perda de um instrumento imprescindível para uma presença significativa na convivência social contemporânea. A igualdade e a liberdade tornam-se, pois, aos pressupostos fundamentais do direito à educação, sobretudo nas sociedades politicamente democráticas.
e socialmente desejosas de uma melhor redistribuição das riquezas entre os grupos sociais, entre os indivíduos que as compõem e as expressam. Segundo as leis e diretrizes de base de 1996, no artigo 37, que diz o seguinte: a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características dos alunados, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. Como meio de educação continuada para os adultos, tem-se a EJA, Educação de Jovens e Adultos, que se faz notável no Brasil desde a época da sua colonização com os jesuítas, que se dedicavam a alfabetizar, catequizar tanto crianças indígenas como índios adultos. A EJA, Educação para Jovens e Adultos, que oferece instrução para jovens e adultos, a qual é classificada por totalidades de aprendizagem da alfabetização, ensino fundamental ou ensino médio, o qual oportuniza o indivíduo a uma educação adequada para cada nível em que se encontra seu conhecimento, com material didático apropriado e com profissionais preparados para fazer com que a aprendizagem se concretize, com uma metodologia baseada no conceito de educação de Paulo Freire. Que a educação se faz mediatizados pelo mundo com diálogo e sempre respeitando a realidade de cada um. A educação como uma chave indispensável para o exercício da cidadania na sociedade contemporânea vai se impondo cada vez mais nesses tempos de grandes mudanças e inovações nos processos produtivos. Ela possibilita ao indivíduo jovem e adulto retomar seu potencial, desenvolver suas habilidades, confirmar competências adquiridas na educação extraescolar e na própria vida, possibilitar um nível técnico e profissional mais qualificado, conforme a LDB e do Decreto Regulamentador número 2208 de 97, muitos jovens e adultos poderão fazer concomitantemente o ensino médio e a educação profissional de nível técnico. Assim diz o parecer do Conselho Nacional da Educação e da Câmara da Educação Básica, 16 de 99. Essa tarefa de propiciar a todos a atualização de conhecimentos por toda a vida é função permanente, EJA, que pode se chamar de qualificadora. Mais do que uma função, ela é o próprio sentido da EJA. Ela tem como base o caráter incompleto do ser humano, cujo potencial de desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em quadros escolares e não escolares. Mais do que nunca, ela é um apelo à educação permanente e criação de uma sociedade educada para o universalismo e solidariedade, a igualdade e a diversidade. Também para os adultos que já se encontram no nível de instrução do ensino médio, tem cursos de capacitação profissional, que muitas entidades tipo SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, que durante a pandemia ofereceu cursos na modalidade EAD e programas sociais governamentais, como Todos por Todos, totalmente em EAD, que oportuniza em tempos de pandemia a uma alternativa para se obter uma qualificação profissional, com várias opções de escolha para a área desejada do conhecimento e realidade do indivíduo interessado no programa. No chamado relatório Jacques Delors para a Unesco, temos o seguinte: uma educação permanente realmente dirigida às necessidades das sociedades modernas não se pode continuar a definir-se em relação a um período particular da vida. A educação de adultos tem por oposição a dos jovens, por exemplo, ou uma finalidade demasiado circunscrita à formação profissional, distinta da formação geral. Doravante, temos de aprender durante toda a vida e uns saberes penetram e enriquecem os outros. Página 89.
Na base da expressão potencial humano, sempre esteve o poder de qualificar, se requalificar e descobrir novos campos de atuação como realização de si. Uma oportunidade pode ser a abertura para a emergência para a emergência de um artista, de um intelectual ou da descoberta de uma vocação pessoal. A realização da pessoa não é um universo fechado e acabado. A função qualificadora não ativada é uma promessa a ser realizada na conquista. A função qualificadora, quando ativada, pode ser o caminho dessas descobertas. Nesse sentido, a educação continuada é uma promessa a ser realizada na conquista de conhecimentos até então obstaculizados por uma sociedade onde o imperativo do sobreviver comprime os espaços da estética, da igualdade e da liberdade. Essa compreensão, por outro lado, também tem gerado pelo desemprego ou pelo avanço tecnológico nos processos produtivos em tempo liberado. Esse tempo se configura como um desafio a ser preenchido, não só por iniciativas individuais, mas também por programas de políticas públicas. Muitos jovens ainda não empregados, desempregados, empregados em ocupações precárias e vacilantes, podem encontrar nos espaços e tempos da educação continuada, seja nas funções de reparação e de equalização, seja na função qualificadora, um lugar melhor de capacitação para o mundo do trabalho e para a atribuição de significados às experiências socioculturais trazidas por eles. A promessa de um mundo de trabalho, de vida social e da participação política, segundo as leis da estética, está presente nas possibilidades de um universo que se transforma em grande sala de aula virtual. Durante o curso de extensão, pretende-se abordar de forma reflexiva todas as possibilidades e dificuldades referentes às diversas formas e técnicas de aprendizagem para os adultos, que de uma forma ou outra busca por uma melhor condição profissional e social. Para dar ênfase à importância da educação continuada, seja ela na alfabetização para os adultos que ainda não possuem um conhecimento silábico ou na continuidade do ensino fundamental e médio, buscando assim um curso técnico superior, termos pessoas profissionais na área e alunos contando suas experiências, dificuldades e êxitos, e por fim, um relato de que a idade não nos limita. Estamos sempre aptos a adquirir novos conhecimentos e dividir experiências que vivenciamos ao longo da vida. Obrigada.